O erro fatal de Salomão. Salomão foi um rei apreciado com uma narrativa desafiadora. A Bíblia, sendo um registro completo e imparcial, não busca ocultar as imperfeições de nossos heróis da fé. É complicado pensar nos reis elogiados na Bíblia sem mencionar Salomão. Ele será sempre lembrado como um líder que amou profundamente a Deus, oferecendo 1000 holocaustos, buscando sabedoria divina e governando seu povo com uma compreensão tão excepcional que trouxe paz e acabou com os conflitos. Este episódio é descrito em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão manifestou seu amor pelo Senhor ao seguir fielmente as instruções de seu pai. Davi ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei dirigiu-se a Gibeão para realizar rituais, pois esse era o lugar mais sagrado. Salomão, então, apresentou 1000 holocaustos no altar de Gibeão. Durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho, oferecendo-lhe uma chance de pedir o que quisesse, e então Salomão expressou sua gratidão pela espera demonstrada a seu pai Davi, destacando a fidelidade e retidão deste seu pai Davi. Salomão percebeu que, embora tenha sido feito rei, ele era apenas uma criança e não tinha experiência para cumprir suas responsabilidades. Ele clamou a Deus por um coração sábio para governar e distinguir entre o certo e o errado diante do vasto povo escolhido pelo Senhor. O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão, pois não solicita longevidade, riqueza pessoal ou a derrota de seus inimigos. Deus prometeu dar-lhe um coração sábio e perspicaz, fazendo de Salomão um governante sem igual. Além disso, Deus acrescentou riqueza e honra a Salomão, garantindo que durante sua vida ele seria incomparável entre os reis. Contudo, a promessa estava condicionada à obediência às leis e decretos divinos, da mesma forma que Davi, seu pai, havia feito. O Senhor assegurou a Salomão uma vida longa se ele continuasse a andar em obediência. Salomão ganhou renome por sua notável sabedoria, tornando-se célebre por suas visões profundas e soluções perspicazes. Ele deixou um legado literário significativo ao escrever alguns dos livros mais destacados da Bíblia, como Cantares de Salomão, Eclesiastes e Provérbios, obras repletas de percepções notáveis. Estes textos contêm palavras sábias, canções e provérbios que continuam a ser explorados hoje. Exemplos dessas pérolas de sabedoria incluem Provérbios 5:1-2, onde ele exorta: Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para as minhas palavras, para que preserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Outra expressão marcante encontra-se em Provérbios 9 versículo 10, onde Salomão declara: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Além disso, em Eclesiastes 3 versículos 1 e 11, ele aborda a natureza cíclica da vida. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, sem que estes possam descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. A sabedoria notável de Salomão não estava despercebida, sendo difícil de ignorar e fácil de admirar. Essa confiança atraiu pessoas de longe e de perto, que buscaram sua sabedoria, riqueza e conselho, como narrado em 1 Reis 10 versículos 1-18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da renomada sabedoria de Salomão e de sua relação com o Senhor, decidiu pô-lo à prova com perguntas. Ela chegou a Jerusalém com uma grandiosa caravana de camelôs carregados de especiarias, vastas quantidades de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar Salomão, discutiu com ele sobre diversos assuntos, apresentando-lhe todas as dúvidas que tinha em mente. Surpreendentemente, Salomão respondeu a todas as suas perguntas com clareza, demonstrando que nenhuma questão era demasiadamente difícil para o rei explicar. Ao visitar o palácio e testemunhar a sabedoria de Salomão, a grandiosidade de sua mesa,
o ordenamento de seus oficiais, os servos em seus mantos, os copeiros e as ofertas queimadas no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou verdadeiramente impressionada. Ela expressou sua emoção ao rei, confirmando que as histórias que ouviu em seu próprio país sobre as realizações e sabedoria de Salomão eram verdadeiras. Ela admitiu que não acreditou totalmente nessas narrativas até o ver pessoalmente. De fato, a realidade superou em muito as expectativas. A rainha elogiou a felicidade do povo de Salomão, assim como a fortuna de seus súditos que desfrutavam regularmente de sua sabedoria. Ela expressou sua gratidão ao Senhor, confirmando que a posição de Salomão no trono de Israel era resultado do amor eterno de Deus por Israel. O Senhor o havia escolhido para governar com justiça e retidão. Em um gesto de apreço, a rainha de Sabá presenteou Salomão com 120 talentos de ouro, além de abundantes especiarias e pedras preciosas. Nunca antes tantas especiarias foram oferecidas como as que a rainha de Sabá concedeu a Salomão, superando até mesmo as ofertas de Irão. Os navios trouxeram ofertas de ouro e, além disso, transportaram grandes quantidades de madeira, além de pedras preciosas. O rei Salomão utilizou madeira de almugue para confeccionar suportes para o templo do Senhor, assim como para o palácio real. Além disso, ela foi empregada na fabricação de harpas e alaúdes para os músicos. Desde aquele dia, a madeira nunca mais foi importada ou vista. Em gratidão à rainha de Sabá, Salomão concedeu-lhe tudo o que ela desejava e havia pedido, indo além das generosas dádivas anteriores. Ela recebeu uma recompensa digna de sua posição real satisfeita. A rainha partiu com sua comitiva de volta ao seu país natal. Anualmente, Salomão recebia um tributo de 666 talentos de ouro, excluindo as receitas de mercadores, comerciantes, reis árabes e governadores dos territórios. O rei empreendeu a confecção de 200 escudos grandes de ouro martelado, com 600 ciclos de ouro em cada escudo. Além disso, fez 300 escudos pequenos de ouro martelado, cada um ornamentado com 3 tipos de ouro. Esses escudos foram investidos no Palácio da Floresta do Líbano. Um dos aspectos mais desconcertantes e desafiadores da vida de Salomão encontra-se em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13, onde é relatado seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, um episódio desagradável das virtudes associadas à sua sabedoria e retidão. O rei Salomão, contudo, entregou-se ao amor por muitas mulheres estrangeiras, incluindo a filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Sidonianas e Hititas. Estas eram de nações das quais o Senhor tinha anunciado os israelitas, dizendo-lhes para não se casarem com elas, pois certamente desviariam seus corações para adorar outros deuses. Contrariando esta orientação, Salomão apaixonou-se por elas. Ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Infelizmente, as esposas de Salomão influenciaram-no em proporções, levando-o a se desviar do caminho do Senhor. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas desviaram seu coração para adorar outros deuses, e seu coração não estava conectado ao Senhor, o Deus de Israel, como o coração de Davi, seu pai, tinha sido. Salomão seguiu as práticas idolátricas, adorando Astarte, a deusa dos Sidonianos, e Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Essa apostasia levou Salomão a cometer um grande erro. Ele começou a praticar o mal aos olhos do Senhor, afastando-se do caminho da completa obediência ao Senhor, ao contrário do que seu pai Davi havia feito. Ele até construiu lugares altos para Quemós, o deus abominável de Moabe, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas, numa colina a leste de Jerusalém. Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios a esses deuses. Isso resultou em um afastamento de Deus,
apesar de o Senhor ter aparecido a Salomão 2 vezes e ter proibido expressamente que ele seguisse outros deuses. Devido à desobediência de Salomão às ordens do Senhor, Deus pronunciou uma sentença sobre ele, declarando que, por causa de sua atitude e falta de observância da aliança e dos mandamentos divinos, o reino seria arrancado de suas mãos. O Senhor prometeu não fazer isso durante a vida de Salomão, em consideração a Davi, seu pai, mas afirmou que retiraria o reino da mão de seu filho. No entanto, uma tribo seria preservada por causa de Davi e de Jerusalém, uma cidade escolhida por Deus. A fraqueza de Salomão em relação ao luxo e a falta de disciplina em seus relacionamentos com as mulheres reveladas em Deus virando as costas para ele, quase levando à perda de tudo o que possuía. 1 Reis 11 versículos 28-40. Jeroboão, um homem de posição, foi nomeado por Salomão para liderar toda a força de trabalho das tribos de José. Quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, encontrou-se com o profeta Aías de Siló. Em um gesto simbólico, Aías rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão para pegar 10 pedaços, pois assim o Senhor faria, retiraria o reino das mãos de Salomão, dando-lhe 10 tribos. Contudo, por causa do servo Davi da cidade escolhida, Jerusalém, uma tribo seria preservada para o reino de Salomão. Essa decisão divina se baseava na infidelidade do povo em adorar deuses estrangeiros e em não seguir os mandamentos de Deus, ao contrário de Davi, pai de Salomão. Mesmo assim, Deus manteria Salomão como governante por amor a Davi, que o escolhera e o obedecera. A narrativa destaca o plano de Deus em relação ao reino de Israel. Deus fala a Jeroboão por meio do profeta Aías, anunciando que retirará o reino das mãos do filho de Salomão e dará a Jeroboão 10 tribos. Uma tribo seria preservada para o filho de Davi, para que houvesse sempre uma lâmpada diante de Deus em Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Para Jeroboão, Deus faz uma oferta condicional, se ele obedecer aos mandamentos e decretos divinos, andando em obediência e fazendo o que é certo, então Deus estará com ele, construindo uma tradição rígida, semelhante à estabelecida por Davi. No entanto, Deus também anuncia que os descendentes de Davi seriam humilhados por causa da desobediência, embora não para sempre. A história continua com a tentativa de Salomão de matar Jeroboão, levando Jeroboão a fugir para o Egito, onde permanece até a morte de Salomão. Essa trama destaca as complicações políticas e as consequências das ações de Salomão. Salomão, que já foi o amado líder das 12 tribos de Israel, deixa como legado a lição de que até mesmo os heróis mais célebres têm fraquezas que precisam ser enfrentadas para terminarem fortes. Essa história ressalta a importância da obediência aos mandamentos de Deus e alerta sobre as consequências da desobediência. Ore comigo. Amém. Senhor, agradecemos pela Tua graça e amor sobre nossas vidas. Reconhecemos as lições valiosas que encontramos na vida de Salomão e como esses princípios nos desafiamos a viver para Te agradar. Pedimos a Tua orientação e força para que possamos terminar gloriosamente a nossa jornada, seguindo propositadamente o caminho que Tu planejaste para nós, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo em amém, para orarmos por você. Deus abençoe você e sua família.